Vamos começar então nosso culto doméstico, né? Junto com a família Tarumoto, Mauri e nossa família. E é um prazer receber a todos aqui para assistirem juntos o nosso culto, para participarem juntos do nosso culto, né? Vamos começar cantando o hino Vim para Adorar-te. Maravilhoso, né? Somos totalmente dependentes de Deus. Deus é tudo para nós. Deus faz tudo por nós, né? Então, vamos adorar. Vamos ler Salmo 146. Pedir para a Mari fazer a leitura desse salmo, por favor. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e
órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ele merece toda a honra, todo o louvor, porque todas as coisas foram criadas por Ele e toda obra boa vem através do nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Vamos adorar através desse hino. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Amém. O tema da mensagem hoje é o viver é Cristo. Filipenses 1, 12 a 22. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho,
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O Pelé, ele dedicou toda a sua vida para o futebol. Ayrton Senna dedicou ao automobilismo, né? Ele foi campeão da Fórmula 1 por 3 vezes. Outro dia eu vi no NHK falando sobre um médico que atuou até 100 anos de idade, um médico cristão, especialista em alimentação e longevidade. Isso interessa a todos, né? Ele já veio aqui no Brasil e eu já ouvi uma palestra dele maravilhosa. Perto dos 100 anos ele veio dar uma palestra para nós, né? Cada um de nós temos só uma vida, né? E como que a gente pode viver uma vida que vale a pena? Os I6, o pessoal da primeira geração de imigrantes que vieram ao Brasil, eles trabalharam como escravos. Meu pai mesmo trabalhou como escravo, não tinha calçado e não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, foi uma vida de sacrifício muito grande. Meus pais tiveram uma vida de sacrifício, assim como todos os imigrantes aqui no Brasil, né? Mas assim, meu pai deu graças a Deus, porque aqui ele encontrou a Jesus. E a gente vive num mundo cheio de problemas, né? Cheio de dúvidas, incertezas, inseguranças, preocupações, né? E todos nós, toda a família tem, todos nós temos, passamos por esses problemas, né? E dói quando acontece conosco, com nossa esposa, nossos filhos, conosco mesmo. Então, isso, assim como o meu amigo falou quando veio Covid para o sogro, falar, não é mais um número que acontece em cada um de nós, né? Então, como que nós podemos viver felizes, né? E radiantes nesse mundo cercado de problemas? Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que a gente vai vencer cada barreira que vem em nossas vidas? O próprio Paulo, ele estava enfrentando um problema de prisão. Ele estava preso. Mas ele escreveu esse livro de Filipenses e a tônica desse livro aqui é alegria. Como é que pode isso, né? E alguns dizem que a igreja de Filipos é uma igreja mais pura e mais fiel a Deus do Novo Testamento. Porque foi fundada por Lucas, que é um médico, né? Ele foi pastor da igreja de Filipos, no início da igreja de Filipos, por 6 meses. Então, isso é o que alguns dizem, né? E aqui, nesse texto diz, contribuiu para o progresso do Evangelho. O Paulo era uma pessoa muito ativa. E quando conhecia Jesus, foi falar de Jesus para tudo quanto é lado, andando para lá e para cá. E ele foi obrigado a ficar quietinho lá, preso. Mas Deus permitiu que ele ficasse quietinho lá para ele escrever carta. Inclusive essa carta aos Filipenses. E várias cartas dele se tornaram parte da Bíblia e tem abençoado nesses 2000 anos aí, né? Ele tem abençoado muitas pessoas. Então a prisão se tornou uma bênção para a vida de Paulo. E qual que é a nossa prisão? Qual que é a nossa cruz que nós estamos carregando?
E as nossas cruzes, as nossas prisões, entre aspas, podem se tornar grandes bênçãos também, assim como foi para o Paulo. Meus pais, eles tiveram uma experiência assim, triste, né? De incêndio lá no Paraguaçu Paulista, né? E aí eles tiveram que mudar para São Paulo. E aqui foi uma bênção para meus pais. Através de um incêndio, eles tiveram que sair para São Paulo, né? E aqui eles conheceram a Deus, o Evangelho, né? Então, as lutas vêm para manifestar a glória de Deus. Assim como aconteceu com o cego de nascença, né? As pessoas disseram, quem que é o culpado? É ele que, por causa do pecado desse cego ou por causa do pecado dos pais desse cego? Não é por causa do pecado desse cego, nem do pecado dos pais desse cego. É para manifestar a glória de Deus, disse Jesus. Então, Deus usa nossas lutas, nossas cruzes, para manifestar a glória de Deus. E temos visto isso muitas vezes nas nossas vidas, não é mesmo? Por causa de Cristo. Todos viram que Paulo estava preso por causa de Jesus Cristo. E todos viram também que aquele médico japonês, Shigeaki Hinohara, ele trabalhou até os 100 anos de idade como médico e viveu até 105 anos de idade. E foi um exemplo exemplo de médico cristão, maravilhoso isso. Motivados no Senhor. Os cristãos foram motivados pelo espírito com que Paulo encarava a prisão. Ele encarava positivamente aquela situação. Paulo estava feliz porque, mesmo estando na prisão, ele estava agindo corretamente, tendo a bênção de Deus, sentindo a presença de Deus em sua vida, estava lá na prisão, servindo a Deus lá. Para nós assim, vivermos cheio da presença de Deus. Ontem mesmo, uma moça perguntou, né, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu estou clamando a Deus 1 ano e eu não sinto que... Assim, todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios de alegria constantemente, mas nem sempre é assim. Como que a gente pode viver cheio da presença de Deus? É morrendo para nós mesmos. Morrendo para o nosso egoísmo. É simples, mas é difícil. Não é? Um dos motivos que eu fiz seminário é para descobrir isso. Como ser cheio do Espírito Santo? Para nós podermos servir com alegria ao Senhor, precisamos descansar nos braços do Senhor. Nossa alegria é fazer o melhor para Deus. Tudo aquilo que vem à nossa frente, fazer o melhor para Deus. Essa é a nossa alegria. Não sei quantos são corintianos aí, mas o fundador da nossa igreja lá em Vila Carrão é um corintiano. Um tempo atrás, o Corinthians tinha um time assim, sem estrela. E o técnico também sem estrela, o Carille. Naquela época, né? Ele não era famoso. Então, mas o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista por 2 vezes seguidas e campeão brasileiro com um time sem estrela. 30 jogos sem perder. É incrível, todo mundo ficou espantado com isso, né? Como é que pode aquele time, né? Ganha de 1-0, ganha de 6-0 e foi campeão. Isso não existe mesmo. Nós talvez nos sintamos pequenos, né? Mas podemos vencer as batalhas da nossa vida. Assim, porque quando nós temos a Jesus como a estrela, né? Nós podemos ser vencedores, porque Jesus é que nos fortalece, passo a passo, tijolo por tijolo. Ele vai realizando a sua obra em nossa vida. Boa vontade, por amor. Paulo servia a Deus por amor. O que vale na nossa vida não é procurar o reconhecimento dos homens. Paulo servia a Deus por amor a ele. A motivação não é comparando com
outras pessoas. A motivação dele era o Senhor. Né? Nem sempre dá certo as coisas na nossa vida, né? Mas devemos fazer o melhor para Deus. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Carruagem de Fogo. Um filme clássico, né? Tinha um atleta chamado Eric e outro Harold. Né? Ele disputa entre os dois quem era o melhor. O Eric corria para a glória de Deus. Participava de corrida, de Olimpíadas, para glorificar o nome de Deus. O Harold, ele corria por causa da fama, porque queria vencer o Eric de qualquer jeito. Então, isso nós podemos ver no filme Carruagem de Fogo, que ganhou 4 Oscars, pessoal. Então, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, por menor que seja, na Bíblia relata isso, um copo de água fria para alguém, por amor, essa obra permanece para sempre. Não precisa ser o primeiro. O importante é ser reconhecido por Deus. Para Deus, Jesus mesmo disse, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. A visão de Deus é diferente de nós. A alegria de Paulo. De onde que vinha a alegria de Paulo? Paulo se alegrava porque o nome de Deus era engrandecido. João Batista disse, quando João Batista ele veio à terra, ele era a estrela. Ele batizava muitas pessoas. Aí as pessoas falaram, poxa, Jesus está batizando mais do que o Senhor falou para João Batista. João Batista respondeu, importa que ele cresça e eu diminua. Né? E Paulo também. Paulo disse que minha alegria é que o nome de Deus está sendo propagado. Nós fazemos as coisas por amor a Deus. Nós podemos viver felizes, porque todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Paulo estava feliz mesmo na prisão, porque sabia que o propósito de Deus estava sendo cumprido através daquela aprovação que ele estava enfrentando. E ele disse que graças à oração e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, viria a libertação para ele. Paulo sabia das suas limitações, sabia das suas fraquezas, ele dependia das orações dos irmãos e do auxílio de Deus. Então ele contava com a oração dos irmãos, apoio dos irmãos e com a força que vem pelo Espírito de Jesus. Ele pôde suportar, graças a esse apoio dos irmãos e de Deus, toda aquela solidão, as privações da prisão. Nós também precisamos da oração, do apoio uns dos outros e de Deus diretamente também, assim como Paulo precisava, porque nós temos desafios, todos os dias nós temos desafios na nossa vida. E nada serei envergonhado, disse Paulo, mesmo sofrendo daquele jeito. Na noite, NHK mostrou outro dia sobre políticos que se envolveram em corrupções, né? E suicidaram por vergonha. Os japoneses têm uma vergonha muito grande e alguns suicidam. Na Coreia do Sul também aconteceu isso. Paulo estava na prisão. Poderia ser uma vergonha, mas assim, ele não fez nada de errado. Ele estava na prisão por causa do Evangelho, porque ele pregava o Evangelho. E todos sabiam disso. Só algumas pessoas se aproveitavam, né, de que o Paulo estava na prisão e eles se vangloriavam de que estavam livres e pregavam o Evangelho livre. Assim, mas Deus estava do lado dele. Ele disse, ele não iria envergonhar Paulo de forma alguma. A prisão de Paulo não era uma vergonha, pelo contrário, se tornou uma grande bênção. E a morte de Jesus também não foi uma vergonha. Jesus morreu como maldito, mas não foi uma vergonha. Foi uma grande, maior bênção que aconteceu aqui no planeta, foi Jesus morrer e ressuscitar a nosso favor. Lá na igreja de Vila Carrão, o dono do imóvel que a gente estava alugando, ele queria que nós saíssemos de lá. Aí eu pedi, Deus, por favor, espera mais uns 5 anos. Aluga mais uns 5 anos. Eu fui ousado, né? Aí o dono falou assim, mas 3 anos, tá ótimo, 3 anos tá bom. É mais do que eu queria.
3 anos tá bom. E no 3º ano, Deus permitiu que nós conseguíssemos comprar um imóvel. No último ano. Último dia, entreguei as chaves para o dono onde estava alugando. Mudamos para o local onde nós estamos. Então, Deus não me envergonhou, não deixou a gente na rua. Reservou um lugar bacana para nós. Cristo será engrandecido. Todos viram como Paulo enfrentava aquela situação triste da prisão. E Deus foi glorificado através daquela situação de Paulo. Só uma pessoa que serve a Deus pode experimentar a alegria mesmo naquela prisão. Eu tenho um amigo, Edson. Ele, por causa da pandemia, o restaurante dele passa por dificuldades grandes. Mas o que ele fez? Ele aceitou a Jesus no início deste ano. Teve uma experiência da presença de Deus na sua vida. Ele ora a Deus toda manhã. Antes de abril, ele reabriu, o restaurante. Toda manhã ele ora a Deus. E os funcionários veem isso. Nessa crise, nessa situação tão difícil. Ele está orando e tem um otimismo muito grande. Deus vai abençoar. E está abençoando. E ele com essa fé, ele disse para mim, graças a Deus, conheci a Deus antes dessa pandemia. E aí o que acontece? Eu tenho pedido, é meu amigo, eu tenho pedido comida para eles lá. Eu conversei com a funcionária que veio entregar comida para mim. Eu falei para ela, assim, você não pensa em sair desse restaurante? Porque esse restaurante está em situação difícil. Falou, jamais. Não tem um patrão igual a ele. Não tem um patrão igual a ele. Ele é uma pessoa de fé. Ele sempre nos ajudou. E agora, melhor de tudo, o que aconteceu com essa moça? Ela começou a frequentar a igreja há uma semana atrás. Essa história ela me contou na sexta-feira. Por causa do testemunho maravilhoso do Edson. Situação complicadíssima. Mas ele agindo. Todos vendo a atitude dele, a fé dele, provocou que o nome de Deus seja engrandecido. Isso que é maravilhoso na nossa vida. Que o nome de Deus seja engrandecido em qualquer situação da nossa vida. Eu falei para essa moça, você me deu um presentão. Falei para ela. Viver é Cristo. Jesus Cristo é vida. Só com Jesus Cristo vale a pena essa vida. Sem Jesus não dá. Com Jesus já é difícil. Sem Jesus não dá. Jesus nos dá paz, alegria e esperança. Jesus tomou todas as nossas dores e continua tomando as nossas dores sobre si, nos perdoando, acolhendo, e Ele continua assim, ajudando a carregar a nossa cruz, porque todos nós temos essa cruz. Ele nos ajuda a carregar. No mundo nós temos aflições, mas Deus nos dá vitória, vivendo em nossas vidas, vivendo através das nossas vidas. Ele dá o privilégio de experimentar vitórias por meio dele. Isso é maravilhoso. Tem um amigo meu chamado Chocomita. A gente brincava, era o avô Mita. A gente chamava, mas ele é um amigão, um irmão querido, né? Ele servia a Deus. Ele veio ao Brasil, estava no Japão, veio junto com o fundador e ele dava o apoio. Olha, eu trabalho e você prega o evangelho. Eu não sei falar do evangelho, não sei pregar. E falou para o pastor Daniel Nishizuno, eu trabalho e você prega o evangelho. Deu apoio para esse pastor que fundou a nossa igreja, Daniel Nishizuno. Shokomita. Ele é um coreano, casou com uma japonesa e adotou o sobrenome da esposa. Shoko é nome coreano. E Mita é o sobrenome da esposa. Shokomita. Olha, eu peço para ninguém mentir, mas é só falar que é amigo dele
Os coreanos tratam muito bem a gente. Eu sou amigo dele, eu posso falar. Eu tenho amigos coreanos, é só falar, assim, eu sou amigo dele. Eles tratam de forma diferente. Eles têm como Deus. Por quê? Por que isso? Porque ele acolheu todos os coreanos. Foi fiador de todos eles. Imagine só. Fiador de todos os coreanos. Sempre tem um ou outro que, né? Mas ele era uma pessoa assim. Ele viveu a vida maravilhosa, servindo a Deus. O viver dele era Cristo. E ele testemunhou. E depois, ele já faleceu uns anos atrás, mas mesmo depois de morto, ele fala para cada um de nós. Viver dele é Cristo. Viver é Cristo, morrer. Porque enquanto a gente vive aqui, a gente tem oportunidade para falar de Jesus, para levar o Evangelho para as pessoas. E o Paulo disse aqui no versículo 22, 23. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês. Prossegue. Eu, quando aceitei a Jesus, eu tinha 18 anos de idade. E eu falei para a missionária, filha desse Shocomita, Júlia, né? Falei para ela, eu posso morrer por Cristo agora, porque eu aceitei a Jesus. Aí essa missionária falou assim, morrer por Cristo é fácil. O difícil é viver para Cristo. E realmente, o difícil é viver para Cristo, né? Quando nós recebemos a Jesus, nossa motivação é viver, é para agradar a Deus. E Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida para o progresso do Evangelho. E quando fazemos alguma coisa por amor a Deus, Ele nos dá paz, alegria. No meio de tantas lutas, Ele dá-nos alegria. Graças às orações dos irmãos em Cristo. E do próprio Deus trabalhando conosco diretamente, o Espírito de Jesus Cristo trabalhando conosco, nós não seremos envergonhados. E Cristo será engrandecido em nossas vidas. Né? Será que nós podemos dizer como Paulo, meu viver é Cristo e morrer é lucro? Assim, queria terminar contando a história do Vanderlei Cordeiro. Acho que todos conhecem essa história, né? Ele estava na Olimpíada de 2004, numa maratona. Ele estava em primeiro lugar, treinou tanto, né? Tanto. O sonho dele era ser medalhista na Olimpíada de 2004. Ele correu. Então, apareceu um padre irlandês, não sei se ele queria evangelizar, né? Não sei. Mas um padre irlandês parou ele estava... Vanderlei Cordeiro estava lá correndo, estava em primeiro lugar. Que momento para evangelizar! Interrompeu a corrida do Vanderlei Cordeiro. Então ele então foi interrompido para um instante, perdeu o ritmo. Atrapalhou o Vanderlei. Só que aí o Vanderlei falou, não, eu treinei tanto, é meu sonho, eu vou continuar. Ele perdeu o ritmo, mas foi continuando. Passou um que estava atrás, passou na frente. E passou outro. Falando, eu não posso perder se pelo menos uma medalha eu quero conquistar. Foi correndo. Olhou para trás, não tinha ninguém, né? Então foi mais tranquilo. E ali, chegando lá em terceiro lugar, foi aplaudido por todos ali, naquele momento. E Vanderlei Cordeiro é lembrado até hoje por causa daquele incidente. Aquele padre irlandês ajudou o Vanderlei Cordeiro. Porque senão, ninguém ia lembrar do Vanderlei Cordeiro. Foi muito melhor do que ganhar medalha de ouro. Ganhou medalha de bronze com valor de ouro, né, Alice? É maravilhoso o que Deus faz. O melhor para nós para nossas vidas, é o reconhecimento de Deus. É a postura com que nós corremos nessa corrida da vida, de agradar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Assim como Vanderlei Cordeiro, que não desistiu. E nós devemos, então, ter essa postura diante de Deus. E mais importante é fazer o melhor para Deus. Somos mais do que vencedores.
Não importa a colocação aqui na terra, mas diante de Deus podemos ser mais do que vencedores. Vamos orar, Deus. Deus, nós te agradecemos porque em Ti somos mais do que vencedores. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça conosco. Queremos colocar tudo nas Tuas mãos, descansar em Teus braços, saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, derrama a Tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, Pai. Que possamos realmente, assim como Paulo colocou a Ti em primeiro lugar, naquela situação complicada da prisão, que possamos colocar também toda nossa dor, todos nossos desafios futuros nas Tuas mãos, confiar em Ti. Pai, pedimos ao Pai que o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou em nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar esse hino, Ofereço Minha Vida a Ti. Vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor através desse hino. Nossa vitória está em descansar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus, como ser cheios do Espírito Santo. Se nós pudermos entregar tudo nas mãos de Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós esvaziarmos de nós mesmos, né? Entregarmos todo o nosso ser a Deus, seremos cheios do Espírito Santo. Descansarei, meu coração.
Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo que sou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.